Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar tudo sobre o antihipertensivo mais prescrito do Brasil. Você com certeza deve conhecer alguém que toma losartana. Você aí, você toma losartana? Pois deixa aqui nos comentários. Hoje eu vou destrinchar e explicar com detalhes como funciona essa medicação tão importante e tão usada. Vou te explicar como a medicação é absorvida, como ele funciona, como ela é eliminada do nosso corpo. E claro, você vai conhecer os principais efeitos colaterais dessa medicação. Então fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo está imperdível. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre a famosa losartana, sobre o antihipertensivo mais prescrito pelos médicos, sobre um dos medicamentos mais prescritos no Brasil, você sabia? E por que a losartana é tão prescrita? Ela é tão boa assim? Primeiro, a losartana é um medicamento de muito baixo custo. Ele tem até na farmácia popular. Segundo, ele controla muito bem a pressão mesmo, quando tomado ali direitinho. E terceiro, ela dá muito pouco efeito colateral. A grande maioria dos pacientes não se queixam quando iniciam ali a medicação. Mas qual o efeito da losartana? Como é que ele abaixa a nossa pressão? A losartana é um medicamento da classe dos inibidores do receptor de angiotensina 2, ou também chamados de bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, os BRAS. Ela é usada principalmente no tratamento da hipertensão arterial. Mas você sabia que ela também pode ser usada, por exemplo, para insuficiência cardíaca, ou seja, para quem tem o coração fraco, para reduzir o risco de infarto, o risco de derrame, de diabetes do tipo 2, de evolução de insuficiência renal. E mais, ela pode reduzir a carga de trabalho do coração e melhorar o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Disso aí você não sabia, né? Pois deixa aqui nos comentários se você sabia ou não. E doutor, como é que ele funciona ali no nosso corpo? A gente sabe que a angiotensina 2 é um hormônio que tem vários efeitos fisiológicos. Ela faz a contração ali dos vasos, libera a aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio e água pelos rins. A losartana atua ali então bloqueando os receptores da angiotensina 2, assim reduzindo a pressão arterial. Então, como ela é um antagonista seletivo do receptor da angiotensina 2, ela atua seletivamente no bloqueio ali desses receptores que estão ali em muitos órgãos: coração, rins, vasos sanguíneos, cérebro. Essa ação da losartana, atuando então nesses receptores AT1, leva a uma série de efeitos benéficos. Então vamos aos 4 efeitos benéficos da losartana. Primeiro efeito, redução, lógico, da pressão arterial. Então a losartana age como um vasodilatador, ou seja, ele vai relaxar os seus vasos sanguíneos, vai ajudar na redução da resistência vascular periférica, que é um dos principais fatores aí que contribuem para a hipertensão arterial. Vamos lá, segundo efeito benéfico? Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, 86% de vocês não estão inscritos no canal. Imagine se todo mundo tivesse inscrito. A gente já tinha passado aí de 10 milhões de inscritos. Então depois do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Mas vamos então para o segundo benefício: redução da hipertrofia ventricular esquerda. A gente sabe que a hipertensão arterial crônica pode levar à hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é o aumento do tamanho do músculo ali do ventrículo esquerdo. Então a losartana, ela pode ajudar na redução da hipertrofia ventricular esquerda, principalmente em pacientes hipertensos, ou prevenir que essa hipertrofia aconteça nos pacientes que têm pressão alta. Terceiro benefício, ela diminui a retenção de água e sódio pelo corpo. Então a losartana pode ajudar a reduzir a retenção de água, redução de sódio ali pelos rins, que é algo muito importante também para controlar a pressão arterial e evitar ali a sobrecarga de fluidos. E quarto benefício, melhora a função renal.
Então a losartana pode ajudar na melhora da função renal em pacientes com hipertensão arterial. Em pacientes, por exemplo, com diabetes do tipo 2 e com proteinúria, ou seja, com proteína na urina, ele pode ajudar também. E o que acontece após o comprimido da losartana ser ingerido? A losartana é absorvida rapidamente aqui pelo intestino. Ele atinge o teu efeito máximo cerca de 1 hora após a ingestão. Ela é metabolizada no fígado, tem uma meia-vida ali de eliminação de cerca de 6 horas. Ou seja, em 6 horas, metade dela já é metabolizada pelo organismo. E os seus metabólitos são excretados ali pelos rins. Ela pode sim ser administrada 1 vez por dia. Mas por ter essa meia-vida ali mais curta, muitos cardiologistas preferem prescrever ali de 12 em 12 horas, 2 vezes por dia. E a dose geralmente não ultrapassa 100 mg por dia, tá? Você sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região, pode se consultar com a gente via presencial agora, que a gente está aqui em Indaiatuba, São Paulo. Mas nem tudo são flores, né? Agora vamos para os efeitos colaterais da losartana. Quais são os principais efeitos colaterais? Como eu falei antes, geralmente ela é bem tolerada, né? Tranquila, na maioria das vezes não dá nenhum efeito colateral, mas em raros casos ela pode dar uma tontura, fadiga, dor de cabeça, dor abdominal, náusea, diarreia, às vezes uma tosse leve. Em casos raros pode ocorrer reações alérgicas graves, angioedema, anafilaxia. Isso é raridade da raridade, mas eu mesmo já presenciei alguns casos aí. Ela pode também ser mais potente e abaixar a pressão arterial ali em pacientes idosos, especialmente naqueles idosos que têm hipotensão ortostática, né? O que é? Quando ocorre uma queda da pressão arterial ao se levantar. Portanto, é importante a gente monitorar cuidadosamente a pressão arterial ali nos pacientes idosos que recebem a losartana. Tá aí um cuidado especial. Ela também, em pacientes com insuficiência renal em estágio avançado, pode fazer piorar ainda mais a função renal e junto com isso pode fazer com que o potássio do nosso corpo aumente, que a gente chama de hipercalemia. Essa hipercalemia, quando ela não é tratada adequadamente, pode levar a arritmia cardíaca, distúrbios da condução elétrica do coração. Olha então o perigo da automedicação que eu sempre falo, pessoal, né? Você controla a pressão, mas daqui a pouco começa a ter arritmia. Então, cuidado, medicamento sempre só com prescrição médica, pessoal. Vamos falar agora sobre as contraindicações da losartana. Gestante, mulher que deseja engravidar, né, deve evitar o uso da losartana porque ela pode causar danos ao feto ali no desenvolvimento. Pacientes, lógico, com hipersensibilidade conhecida a losartana, ou qualquer um dos componentes da fórmula, também não deve usar a medicação. Paciente que tem estenose da artéria renal bilateral ou tem estenose de pacientes que têm um rim só, geralmente também não pode utilizar esse antihipertensivo. E nem eu falei, paciente com insuficiência hepática ou renal, né, deve ter um acompanhamento ali de perto para evitar ali a descompensação desses órgãos. Lembrando também que a losartana ela pode ser sim utilizada em combinação ali com outros medicamentos antihipertensivos, como é o caso dos diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas dos receptores da aldosterona, bloqueador de canal de cálcio. Depois eu vou até falar mais sobre, né, esses outros medicamentos de pressão. Inclusive, qual medicamento que você quer que eu fale de pressão? Depois deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma série só sobre os principais medicamentos de pressão alta. Mas e os outros BRAS, né, que é essa classe de medicação? E as outras medicações dessa classe? Elas são melhores? São piores? Existem outros bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 que são semelhantes à losartana em termos de mecanismo de ação, em termos de indicação terapêutica. Alguns exemplos aí de BRAS são a valsartana, olmesartana, telmisartana, a candesartana. Em relação à eficácia ali no controle da hipertensão arterial, esses outros BRAS, eles demonstraram resultados semelhantes, com taxas de redução da pressão arterial bem parecidos à losartana. Tem uma questão particular em alguns estudos clínicos em que a losartana ela foi considerada um pouco menos potente que alguns outros BRAS,
como a olmesartana, a irbesartana, por exemplo, né? Em termos de redução da pressão arterial sistólica, principalmente. Em comparação também com outros brás, a losartana pode ter uma incidência um pouquinho maior de efeitos colaterais, como tosse e tontura. Mas no geral, assim, os brás são bem parecidos. Tem um estudo também que comparou a losartana com a valsartana, e a valsartana mostrou uma redução maior no risco de eventos cardiovasculares em pacientes ali com insuficiência cardíaca. Teve um outro estudo que também comparou alguns brás e viram que a olmesartana era o brá mais potente em termos ali de redução da pressão arterial, tanto sistólica como a diastólica. Você viu então que tem vários estudos aí sobre esses medicamentos. Inclusive, a cardiologia é uma área que sempre está evoluindo. E a gente que é cardiologista tem que estar sempre estudando para poder oferecer sempre o melhor tratamento individualizado para cada paciente. Então é importante ressaltar aqui nesse vídeo que a escolha do brá, do medicamento, vai depender de cada paciente, sempre baseado ali na avaliação individual. Cada caso é um caso. Lógico, a gente sempre leva em consideração, fatores como a condição clínica do paciente, perfil de segurança da medicação, seus efeitos sobre a pressão arterial, isso em todo medicamento de pressão. É sempre importante ressaltar que a escolha e a dosagem do medicamento, sempre seja feita por um bom cardiologista. Então não vai ficar usando aí a medicação do vizinho, do marido, se apresentar aí pressão elevada. Primeira coisa que você vai fazer é agendar a consulta, com um bom cardiologista. Mas olha aí, pessoal, quanta informação! Então quero que vocês compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. As pessoas carecem de informação boa. Vamos salvar o mundo. A minha ideia é salvar o mundo. Você vem comigo ou você não vem? Filhão? Vem cá, filhão. Dá um oi, pessoal. Vem. Vem dar um oi aqui. O papai está finalizando o vídeo. Vem aqui, ó, na câmera aqui, ó. Dá um oi para os amigos do coração. Dá um oi. Aqui, ó, olhando para a câmera. Olá, pessoas dos corações. Vocês estão bem? Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.